A narrativa inicia com uma menina de voz trêmula que conta uma fábula sobre um rato que vivia satisfeito até que um corvo apareceu para avisar que uma escuridão era capaz de alcançar qualquer um em qualquer lugar. Esse aviso, dito com a honestidade imprecisa da infância, age como uma corda que liga lembranças e presenças na casa e que, sem que Laura perceba de imediato, começa a tecer o enredo que mais tarde se tornaria um pesadelo bem arquitetado. A cabana aparece no final do caminho sobre o lago como uma promessa de descanso, madeira que range como se lembrasse de todas as mãos que a tocaram. O entorno é uma composição lenta de cheiros e ruídos, com pinheiros que sussurram e a superfície do lago que reflete nuvens e às vezes alguma luz que parece vir do nada. Há sinais de que aquela propriedade teve movimentos recentes. Um carro encostado num carvalho com a lataria amassada e um retrovisor pendendo anunciam uma chegada abrupta. Pegadas antigas no barro se sobrepõem às marcas mais recentes e mostram indecisão. Papéis amassados, rabiscos feitos às pressas e desenhos infantis rasgados pelo vento se acumulam na varanda como provas mudas de que a normalidade ali já sofreu rupturas. Um machado apoiado no capô do carro parece um instrumento que foi deixado para trás por descuido ou para nunca mais ser tocado. Laura tem 38 anos. Ela carrega nos olhos a persistente exaustão de quem administra trabalho, contas e o cuidado quase obsessivo com suas filhas. Ela organiza malas com gestos rápidos e ensaiados. Sean é o marido que prometeu chegar antes da noite. Ele já teve meses de ausência por causa de um trabalho que o mantém fora com frequência. Ele diz à sua esposa que não conseguirá ir na viagem com elas, explicando que houve um imprevisto, que passará no trabalho antes e que chegará mais tarde. Essa promessa serve para acalmar Laura por dentro e por fora. Kayla tem 12 anos. Ela observa o mundo com uma curiosidade que faz com que note marcas na poeira e padrões na pintura descascada. Maddie, com seus 6 anos, adormece num instante e sorri com ainda mais rapidez, mas seu sono leve se estilhaça ao menor som fora do lugar. A família se dirige para a cabana remota e, depois de algumas horas de viagem, finalmente chega. Mas um portão de madeira bloqueia a estrada e o cadeado não cede com facilidade. A força de Laura é boa para as compras e para a rotina, mas o metal do portão exige mais. É então que aparece Owen, um homem local de meia-idade, aparentemente prestativo. Ele destranca o portão com naturalidade. Sua fala não é agressiva, mas carrega uma certa estranheza ao perguntar se elas vão ficar sozinhas ali. Ao que Laura responde que não, pois seu marido logo virá em seguida. Ele menciona, como se fosse apenas notícia antiga, que uma família teve de se mudar anos atrás depois de problemas com um filho chamado John. Ele fala de John sem mostrar empatia, como quem descreve um animal doméstico que quebrou a cerca. Laura guarda a história como nota de rodapé e tenta não deixar que cresça como semente. Laura e suas filhas finalmente chegam à casa do lago. Laura começa a desempacotar enquanto Kayla e Maddie brincam por perto. Logo ela recebe uma ligação de Sean que diz que chegará por volta das 23 horas, pois parou para comprar alguns presentes. Após a ligação, Laura deixa o telefone no carro e volta às suas tarefas. Enquanto isso, Kayla e Maddie brincam perto da casa na árvore. É quando Kayla avista um fio de lã vermelha por perto. Curiosas, as meninas seguem em direção à floresta. O fio está enrolado em várias raízes das árvores e leva a uma mesa improvisada entre elas. 2 cupcakes perfeitamente decorados esperam sobre um prato. Maddie come um sem cerimônia e Kayla guarda o outro no bolso para dar de presente ao pai. O gesto é simples e terno. Laura, ocupada com panelas e roupas, demora a notar que as meninas desvendaram a trilha do fio. Os instantes em que as crianças ficam sem supervisão são curtos, quase invisíveis, mas suficientes para que algo aconteça. Quando Laura olha de novo para fora, sente um frio que não sabe nomear e vai ao encontro delas. Felizmente ela as encontra na porta de casa e as meninas retornaram ao lar como se nada tivesse acontecido. Kayla tenta esconder algo no armário com mãos apressadas e diz que é surpresa para o pai. E mesmo que a explicação soe plausível, a sensação de que a experiência não foi inocente permanece. A noite vem com nuvens pesadas e um vento que embala as vozes dos pinheiros. Para manter rotinas que acalmem e ocupem os pensamentos, Laura pega um livro das prateleiras, um volume gasto intitulado A Escuridão Esconde. As páginas são amareladas, as ilustrações simples e perturbadoras, com bonecos e figuras que mais lembram manequins e silhuetas alongadas. Ao folhear, Laura nota desenhos de 3 figuras que fazem um eco desconfortável com as coisas que havia visto como montagem no quintal. Pergunta a Kayla sobre os desenhos. Kayla responde que as figuras já estavam ali. A resposta da menina adiciona camadas ao que até então poderia se explicar por coincidência. Maddie começa a reclamar de dor de barriga. O mal-estar progride com um vômito que é pequeno e assustador. Ao limpar a boca de Maddie, Laura encontra um laço de tecido com a palavra olá costurada de maneira tosca. O pequeno laço é como um bilhete sem remetente. Laura procura no armário e lá dentro encontra o bolinho com outro laço com a palavra adeus. Essa descoberta choca a mãe.
A linguagem infantil das palavras olá e adeus colocadas juntas em concha como se anunciassem entrada e saída, começo e fim, traz uma leitura que não admite ingenuidade. A mãe entende que os cupcakes podem ter sido corrompidos de algum modo. Ela tenta pedir ajuda e nota que a linha telefônica da casa está cortada. O sinal do celular parece fraco e os instantes correm com uma pressa nova. Uma pressa de quem percebe que as rotas de fuga podem ter sido planejadas. Em busca do celular, ela corre ao carro. No banco de trás encontra a boneca de Maddie embrulhada em um pano, algo que prova que alguém esteve dentro enquanto elas ocupavam a casa. A sensação de invasão deixa a pele erguida em arrepio. Elas tentam sair dirigindo. Algo voa contra a janela do motorista. O vidro se estilhaça e o barulho faz o coração pular. Ao tentar acelerar o carro, o veículo quase não se move. Os parafusos das rodas foram retirados. A sabotagem é clara. Sem caminho viável, voltam correndo para dentro e barricam portas com o que têm à mão, mesas, cadeiras e o que mais conseguiram empurrar para criar uma defesa frágil contra alguém que sabe planejar. A madrugada não é tranquila. Em meio a ruídos no sótão que lembram passos ensaiados, Laura e suas filhas descobrem uma fotografia da família presa à janela. Os rostos foram riscados, talhados com precisão e violência, menos o rosto de Laura, que permanece intacto. A imagem age como um foco. A sensação é de que há uma atenção dirigida a ela. A mente busca explicações, memórias de desavenças, homens estranhos olhando demais ou antigos conhecidos. Lá fora, Sean chega à propriedade. Ele encontra a trilha do fio vermelho e uma nota com a frase "siga-me" costurada de maneira grosseira. A curiosidade e a esperança se misturam. Ele segue o fio até o fundo, afastando-se do portão e é atraído para um cenário que mistura infância e ritual. Manequins de madeira estão dispostos à volta de uma mesa com serviço de chá. O telefone de Laura está no centro da mesa como uma oferta. A montagem é estética e repulsiva. Ela revela que o agressor não atua por impulso. Ele tem um padrão, uma estética macabra que o guia. De volta à cabana, os ruídos se intensificam com batidas na porta e passos andando sobre o telhado. Uma voz que soa parecida com a de Sean chama Laura pelo nome. A esperança faz com que ela abra a porta com cautela. Lá fora, aquilo que parecia ser ele se revela uma farsa. Um gravador preso a uma corda reproduz vozes e risos. Logo depois, a realidade se revela de forma brutal e imediata quando o corpo de Sean surge no telhado e cai a seus pés imóvel. A cena destrói Laura de todas as formas. O mundo se contrai em torno de seu desespero. O quintal foi transformado em um palco de terror. Manequins em volta, uma mulher pendurada, crianças em balanços que balançam sem mãos visíveis e ovos arremessados contra a cena como gesto de mesquinha crueldade. A menção casual que Laura fez mais cedo sobre os ovos é usada como mordida contra sua rotina e contra sua realidade. Os manequins replicam os desenhos do livro com uma precisão perturbadora. Kayla entende que o autor dos ataques segue o livro como um roteiro. Esse entendimento paradoxalmente oferece uma pequena chance de conhecer as ações do agressor. Elas são calculadas, coreografadas e isso significa que talvez exista repetição e padrão em seus atos. Em meio a ataques sucessivos de objetos e arremessos, o invasor lança um grande manequim contra uma janela. O impacto força mãe e filhas a buscar abrigo no andar de cima. Laura decide descer porque acredita ainda haver uma possibilidade de fuga se recuperar as chaves do carro. Ao descer, encontra Owen, que voltou à propriedade para verificar os barulhos. Antes que possam trocar palavras, Owen é atingido e cai. A perda de um aliado potencial faz pender a escala do terror para além das paredes. O invasor encontra Laura, a agarra e a arrasta pela janela. As meninas se escondem como descrevem todos os guias de sobrevivência improvisada. Mas agora a ação é crua e os instintos de uma criança vão além de qualquer manual. Kayla pega uma faca de cozinha com a determinação congelada de quem assume uma missão. Ela segue sons e encontra a mãe amarrada no porta-malas do carro. A cena de tentativa de resgate se fraciona em pedaços de tempo e movimento. O agressor reaparece, a atinge e as meninas recuam. As garotas ficam debaixo da cama quando o invasor se aproxima e fala. O homem se apresenta como John. Ele fala com uma calma que surpreende. Ele conta que cresceu naquela casa e que passou anos observando famílias que ali viveram. Ele afirma que o livro A Escuridão Esconde era seu. Para ele, o livro não é apenas texto. É roteiro, é mapa, é projeto. Essa autoproclamação transforma sua violência em algo que ele percebe como completude artística. Ele não é um animal cego pelo impulso. Ele se crê autor de um trabalho que precisa ser completado. As meninas assistem a essa justificativa com medo e com a lenta e dolorosa compreensão de que tem diante de si alguém que relata seus atos como se descrevesse um ofício. John utiliza meios de controle que não precisam de força bruta constante. Ele usa brinquedos, melodias, drogas e artifícios para entorpecer e manipular. Na manhã seguinte, as meninas acordam cercadas por manequins, cada um deles marcado por referências pessoais que remetem a vítimas anteriores e a símbolos do passado de John.
O plano dele é transformar as pessoas em partes de sua obra, converter existência em exibição. E isso dá aos atos uma dimensão ritual que aumenta o pavor sem pisar nos detalhes gráficos. Kayla permanece imóvel com o corpo em choque e sente a presença de alguém que se aproxima com um braço de manequim na mão. Kayla ganha algum tempo, pois nesse instante uma caixinha de música toca. Uma melodia infantil que corta o ar com sua inocência aguda. A melodia funciona como distração. John se volta para o som e seu cuidado se divide. Laura, que havia desaparecido por um breve período e parecia estar fora do alcance, reaparece com um impulso de força que ela não sabia possuir. Ela pega o machado esquecido e atinge John por trás. Laura inicia uma luta feroz contra John, mas logo percebe que ele é muito superior em força bruta. Seus golpes são pesados, violentos, quase inumanos. Cada impacto faz seu corpo estremecer e a dor se espalha como fogo por seus ossos. O som seco das pancadas ecoa e o gosto metálico do sangue já preenche sua boca. Mas mesmo assim ela não recua, porque o desespero de uma mãe se revela mais poderoso do que qualquer músculo. Alimentada pelo medo de perder suas filhas, Laura encontra dentro de si uma energia que jamais imaginou possuir. Um grito primal escapa de sua garganta quando consegue se soltar por um instante e ataca com tudo o que tem. Seus movimentos são desajeitados e sem técnica, mas carregam uma força bruta movida pelo instinto, tão imprevisíveis que por um momento conseguem desequilibrar o inimigo. John recua alguns passos surpreso, porém logo a fúria retorna e ele a derruba com brutalidade. O impacto contra o chão faz Laura sentir que seu corpo vai se partir. Ofegante, ela vê a sombra dele crescer sobre si como a de um carrasco prestes a executar sua vítima. Quando John ergue o braço para o golpe final, ela tateia desesperadamente o chão e encontra algo cortante. Sem hesitar, finca na perna dele com toda a força que ainda possui. O corte é profundo e John finalmente reage, cambaleando por um instante. Mas seus olhos continuam tomados por ódio e loucura como os de um animal selvagem. O coração de Laura dispara e ela começa a se arrastar em direção ao carro, sentindo cada músculo queimar e cada respiração parecer a última. Os passos de John soam pesados atrás dela e o medo a empurra para frente. No instante final, ela aproveita a fúria cega dele e arma uma emboscada. Atrai o inimigo para dentro do carro, onde o espaço apertado se torna sua arma. Tomada por instinto e desespero, agarra o próprio machado dele e desfere um golpe carregado por toda a dor, raiva e medo acumulados. O impacto é brutal e John finalmente cai. Laura permanece imóvel por alguns segundos, tremendo e tentando acreditar que realmente venceu. Ao alcançar as filhas, seu coração quase explode ao vê-las respirando. Kayla está ajoelhada ao lado da irmã em prantos e ao notar a mãe se aproximando, seu olhar se enche de alívio. Laura se ajoelha e as abraça com toda a força que ainda resta, como se nunca mais fosse soltá-las. Lágrimas e soluços se misturam em um abraço desesperado, mas o lugar continua sufocante e perigoso. Elas decidem sair sem muitas palavras e se apoiam umas nas outras até o carro. Laura acomoda cuidadosamente as filhas no banco de trás e antes de entrar olha para o corpo imóvel de John. Ela observa em silêncio por alguns segundos até se convencer de que não há vida alguma ali. Então volta ao carro, senta no banco do motorista, fecha os olhos por um instante e solta um longo suspiro tentando liberar o medo que ainda a aperta por dentro. Gira a chave e o carro começa a andar devagar pela estrada que parece prometer paz. Mas Kayla, ainda em choque, olha pela janela de trás e seus olhos se arregalam ao ver algo que a deixa pálida. Ela percebe que o corpo de John sumiu, mostrando que ele ainda vive. Ela tenta chamar pela mãe, mas só consegue sussurrar. De repente, o motor engasga e o veículo para em meio a um silêncio sufocante. Laura tenta várias vezes religar o veículo e o pânico retorna. Felizmente, o carro volta a funcionar e as três respiram aliviadas, partindo daquele local de terror.